Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Orbit. Nosso objetivo aqui é conversar com vocês sobre vários aspectos da oftalmologia, mas que a gente pode falar um pouco sobre coisas que acontecem extra-oftalmologia para a gente se tornar médicos, pessoas, enfim, oftalmologistas mais completos, levando a vida numa boa. E a gente sempre traz pessoas aqui que são pessoas que nos inspiram, pessoas que têm alguma mensagem para passar em diferentes fases da carreira. E hoje eu trouxe duas mulheres excelentes, duas mulheres fantásticas aqui para conversar com a gente. Primeiro, obrigado por vocês duas estarem aqui, Ana e Lívia. É um prazer ter vocês aqui no Orbit, como um todo, e principalmente aqui nesse podcast de hoje. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu queria começar conversando com vocês o seguinte. É uma conversa que eu tento ter com o pessoal que está inscrito em algum programa de treinamento do Orbit. Então, vou te fazer essa pergunta, Lívia. Você está no... Qual treinamento que você está do Orbit atualmente? Ótimo. E eu queria te perguntar o seguinte: por que você se inscreveu? Por que você se inscreveu no treinamento do Orbit de OCT do Básico ao Laudo? É uma ótima pergunta. Então, quando a gente entra no Fellow, aliás, quando a gente sai da residência, apesar da gente lidar bastante com o exame, tem muita coisa que a gente não sabe ao certo. Nossa, eu estou vendo ali a camada, mas não sei o que isso significa de fato, o que isso daqui pode me ajudar. Eu acho que quando a gente se presta a se subespecializar, que é o meu caso, a gente tende a procurar uma excelência. Então, se eu quero uma excelência profissional, se eu quero uma excelência para o meu paciente, se eu quero uma excelência de tudo, né, na hora de diagnosticar, tratar e até acompanhar depois, eu acho que esse curso mudou muito para mim. Então, a cada vez é importante que a gente fique procurando esses cursos fora, independente do seu fellow ser completo, porque eu considero o meu bastante completo. Os staffs são excelentes, mas eu acho que quanto mais a gente consegue se especializar, buscar um curso melhor, eu acho que isso torna a gente mais completo. E, para quem não sabe do contexto que você está falando, você está no fellow na Fundação Altino Ventura de retina. Isso. Então, só explicando isso também, realmente é um fellow de altíssimo nível, né? Uma sim. instituição realmente muito boa, com staffs fortes, né? Pessoas que estão preocupadas em ensino e tudo legal. Isso, staff, a estrutura física, também. Né? É bem bom, assim, eu sou suspeita para falar, talvez, mas, assim, eu sou bem feliz. E me conta um pouco da sua trajetória. Você não é de lá, né? Não. Me conta aí, você já pulou em algumas cidades aí, como é que foi isso aí? Eu sou natural de Teresina, no Piauí. Fiz meu curso lá, na minha cidade, e fiz residência médica em oftalmologia em João Pessoa, na Paraíba. E desde quando eu entrei na oftalmologia, eu já tinha certeza que eu queria o fellowship em retina cirúrgica na Fundação Altino Ventura. Sempre tive esse caminho, essa certeza. Só um parênteses, né? João Pessoa, na minha opinião, é a melhor cidade do país. A qualidade de vida de lá é sensacional. É uma cidade maravilhosa do país, mas enfim. Só um parênteses que não tem nada a ver com essa conversa, mas é uma cidade muito boa. É muito boa. Mas aí que eu ia te falar é o seguinte, aí você escolheu a fundação lá. Por que você escolheu? O que é o motivo de você querer lá, o sonho de lá? O que te despertava a vontade de ir para um lugar desse tipo? Nossa, quando você conhece a estrutura da Fundação Altino Ventura, os propósitos da fundação, toda a demanda, toda a assistência que existe com os residentes, para os fellows, e quando você vê a qualidade clínica e cirúrgica que o pessoal sai de lá na formação, você não tem como não desejar estar lá. Assim, aquelas bem defensoras mesmo. Sou bem fabiana. Legal. Defendo super a instituição, porque, assim, são pouquíssimos lugares que a gente tem tanta oportunidade. No meu caso, que venho de outra instituição e cheguei lá, eu fui super bem recebida. É uma estrutura que a gente conta com mais de 18 salas de blocos cirúrgicos, 3 salas com Ingenuity, Bion. O laser que a gente faz... Tudo pronto para aprender, né? O laser que a gente faz é o Pascal. A gente tem os medicamentos mais modernos assim, disponíveis para fazer uso em paciente. Do Elia, o Zurdex. E esses novos medicamentos estão surgindo. A gente também já tem recebido alguns para testar lá, para fazer estudos. Lá tem muito incentivo também nessa parte de estudo, de apreciação de caso. Os residentes, os fellows são bastante bem treinados para isso. Não, desculpa, pode terminar, desculpa. Não, assim, é uma estrutura que a gente não tem como comparar. Todos os pacientes que entram no ambulatório de retina, a gente recebe com RET, com OCT, OCTA. Então, assim, autofluo, com muita facilidade. Paciente... Assim, é bastante completo mesmo.
Você tá vendo a responsabilidade, né, Felipe? Que é que o Orbit tá aqui, né? Não, e na verdade é surreal. Eu sempre tive a ideia da FAV como uma coisa sensacional mesmo. A gente é amigo da Bruna, da Camila, teve esse contato, a gente sabia de histórias de lá. E ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma parte da pesquisa que a gente publicou agora da telementoria e treinamento cirúrgico de fixação escleral, eu fiz lá no ano passado. Eu só tive a dimensão do que era a FAV mesmo pisando lá. E surreal mesmo. Na pesquisa, 35 participantes foram de lá, a gente treinou em 35 participantes. Eles me convidaram para operar um caso ao vivo e eu estava junto com os residentes, com os fellows, numa sala, operando com o IVA e no Ingenuity. Tinha tido uma aula antes e depois a gente partiu para 2 dias de pesquisa. E aí eu saí de lá deslumbrado mesmo. Que é o Maracanã do centro cirúrgico, você não tem ideia do que é. Só dá para ter dimensão mesmo. Assim, quando eu liguei para a Ju, por exemplo, falei, Ju, deixa eu te mostrar no vídeo o que é isso aqui, porque é uma coisa muito legal. Acho que 3, 4 livros, se não me engano, tem Constellation. Assim, é sensacional. E a Ana tá no sul. Isso. Né? Você também teve mudança de cidade aí, mas você tá lá no sul, né? Isso, eu sou de Florianópolis, mas fiz a residência em Porto Alegre e depois já segui com o fellow também em Porto Alegre. Um pouco mais raiz aí do que o da Lívia, a gente não tinha tanta disponibilidade assim, mas acho que foi um bom fellow. E depois é correr atrás, né? Sempre tem coisas a acrescentar, assim. Então, eu estou no curso do OCT também, estou no da fixação das lentes, já conheço vocês de algum tempo, o Ricardo, mais lá desde da pandemia, das aulas, então já venho acompanhando há algum tempo, e é como a Lívia falou, assim, a gente tem que procurar a excelência, né? Então tem que se grudar nos melhores aí, tá sempre atrás das inovações, da atualização do conhecimento, e vocês fazem isso com bastante didática, dá para ver que vocês gostam, curtem, e a gente sente isso e consegue aprender também, então é muito bom. Na verdade, eu conheci a Ana online, na pandemia, que a gente, o Ricardo com a Retinography e eu com a Retina Tips, a gente, bem no auge da pandemia, naquela coisa que estourou live, a gente fazia algumas aulas uma vez por semana, e chegava a aula a ter 700 participantes ao vivo, uma coisa, muito gente do mundo todo, a Ana estava em toda a aula lá. Tava, né? Não tinha muito mais o que fazer muito também, né? Eu quase não gosto. Pré-Orbit foi um nascimento ali da ideia um pouco do Orbit, né? E uma coisa que a gente discute entre nós também, que eu acho que é importante isso, é que chega a gente vai adquirindo responsabilidade, né? Igual vocês depositaram a expectativa de aprender. Não tem como aprender pouco. A gente se dedica realmente a tentar entregar bastante, a disponibilidade, tentar participar. E até você é participativa lá nos grupos bastante, principalmente naquela live de fixação, que foi muito legal os casos que você trouxe. E a gente fica feliz, né, Felipe, por poder participar disso, de gente que está em Porto Alegre, gente que está na FAV, né, que é uma instituição, são locais de alto nível da medicina. E a gente fica feliz e cai o peso da responsabilidade para a gente ter que sempre melhorar. E eu estava falando isso com o Felipe agora há pouco, né, que os treinamentos do Orbit, essas coisas nunca estão prontos. A gente escuta, fala, a Ana trouxe uns casos que, poxa, vamos pensar como é que esse caso poderia ser incorporado ao treinamento aqui, fazer melhorar e aprimorar, e, enfim. A gente sempre vai escutando tudo que vocês falam para poder melhorar cada vez mais. Essa troca de experiência é muito importante para a gente também. Eu estava refletindo na pergunta que você fez para a Lívia, né, sobre por que se inscrever no curso de OCT, por exemplo. E lembrando um pouco, né, para quem não sabe, eu fiz a residência e o fellow com o Badaró, da mesma turma. E a gente não teve, né, Badaró? Apesar de estar num lugar super, super estruturado, e o OCT fazia parte do nosso dia a dia, a gente aprendia muito com as pessoas que eram os chefes ou que eram F+, nosso ali no dia a dia, e aprendia muito estudando por conta própria. Mas não tinha um lugar, referência, alguma coisa estruturada para você pegar e te entregar o conteúdo. Então, acho que essas demandas que a gente sofreu, a gente tenta trazer no Orbit como solução, sabe? Então... Não tinha, eu lembro que eu tinha que conversar com a pessoa. Eu chegava e falava, Ana, você que sabe fazer fixação escleral, se eu marcar uma cirurgia terça-feira à tarde, você pode? Não posso. Não, então tá, então vou marcar quinta de manhã. Pode. Então tá. E a gente tentava negociar assim para aprender, Exato, né? Eu aprendi assim. Não tinha essa organização de conteúdo, não tinha internet com tanta informação assim, igual é hoje em dia, né? E dá para aprender assim, eu sempre falo, é ruim desbravar. Dá para aprender desbravando. Você assistindo um vídeo curto de uma fixação ali
do Retina Tips ou de outro canal, lendo artigo, ligando para quem faz e conversar sobre a técnica, dá para aprender. Só que desse jeito você aprende de uma maneira muito mais sofrida, né? Vai acontecer algumas coisas na cirurgia que você não perguntou, que alguém não te falou. Tem uns toquezinhos ali que se não tiver ninguém do seu lado na hora, vai fazer a diferença. E na hora de montar o programa de treinamento, eu pensei muito nisso. Então, orientando muito a cirurgia, eu aprendi muito com o erro dos outros, ou com as dificuldades dos outros, não necessariamente um erro, mas uma coisa que eu não tinha tido que outra pessoa teve. Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, numa cirurgia de fixação com prolene, que é com a agulha reta, eu já vi acontecer da pessoa passar a agulha, sair pela córnea, e quando voltar por dentro da córnea. E eu não vi, orientando. Só que a hora de puxar para fixar a lente, não ia, porque ela passou na incisão e voltou pela córnea. Então é difícil você explicar isso num vídeo cirúrgico, não ler isso num artigo, ou que alguém espontaneamente vai falar isso para você. E tem algumas medidas que você toma lá na hora, que basta você, por exemplo, deslizar um pouquinho a agulha para saber se você está entrando no plano certo, e que faz diferença. E é por isso que o hands-on faz tanta diferença, na minha opinião, né? Porque você pode ver a parte teórica, pode ver tudo, mas colocar a mão na massa ali no modelinho de olho, treinar antes, faz bastante diferença. Ana, e você me conta um pouco da rotina de trabalho. Onde você trabalha? Você falou que estava trabalhando naquele hospital público, no consultório. Como é que é a sua rotina de trabalho lá? Eu atendo no consultório, geralmente 2 manhãs por semana, e no serviço público eu fico 5 turnos, né? E aí tem bloco cirúrgico e tem uma demanda grande ambulatorial, assim. E nos outros livres, que nunca é livre, a gente nunca consegue estar livre, daí tem bloco cirúrgico da parte dos consultórios também. E daí, assim, né, fazer a unha ou alguma coisa assim, porque a gente tem que ter o outro lado, né, mas no hospital, nesse que é SUS, é uma rotina bem pesada, de casos bem pesados. Eu gosto muito de doença, que era o que a gente estava conversando antes. Eu gosto de tratar doenças, assim, então eu prefiro ter um caso difícil para tratar do que fazer só um acompanhamento de uma consulta geral, assim. Então, nesse hospital é só caso complexo, assim, muito caso complexo. Dá para ver pelos casos que você traz. Realmente é muito legal isso, né? Sim, é legal tem vários, assim. E volta e meia, durante a cirurgia, eu fico pensando, putz, por que eu não perguntei pro Felipe tal coisa? Eu perguntei um monte de coisa, olhei um monte de vídeo. Chega na hora, eu tinha que ter perguntado tal coisa, por que eu não perguntei? Às vezes a gente não quer incomodar também, né? Porque já pergunto tanto, que tipo, não vou mandar mensagem de novo para incomodar, né? Você fala ou eu falo? Não, esse negócio de... esse acesso que a gente quer isso como filosofia no Orbit também, tanto no curso de OCT como no programa de treinamento de fixação. É muito positivo esse... O Badaró às vezes fica bravo só quando me manda no particular e eu respondo no particular e não tá no grupo. Eu fico bravo, você manda direto para ele. E eu quero que você mande no grupo. Mas eu aprendo, o fulano aprende e a gente discute junto e todo mundo vai crescendo junto. Então manda no grupo pra gente... E o Orbit está exatamente nesse ponto, né? A gente quer ser incomodado. No lado positivo da fala, né? A gente quer participar, a gente quer ajudar e a gente quer... Porque a gente aprende bastante quando vocês mandam os comentários. Sim. Também, sabe? A melhor forma de aprender é ensinando, né? Eu lembro quando o Ricardo lançou um livro lá, ou alguma coisa de anjo, faz muito tempo. Eu era fellow e no meu fellow não tinha também acesso assim tanto ao CT, era um status bem ruinzinho, angiografia eu que tinha que correr atrás, então eu ia de manhã cedinho para começar a laudar, e aí eu lembro desse lançamento, e aí eu ofereci uma vez para um residente, quer ir lá aprender a laudar, daqui a pouco era o café com retina, então era antes do ambulatório. Sim. De retina, os residentes todos lá para a gente discutir a angiografia, e a forma que a gente mais aprende, né, é ensinando. E estar no serviço de residência agora me mostra isso, assim, e eu gosto muito disso. Então, é a forma da gente se manter atualizado, porque, como tu falaste, às vezes a gente nem pensa direito que aquilo vai ser uma dúvida para outra pessoa, né? Para a gente já está enraizado, assim, mas para o outro é uma dúvida. Então, é bom escutar de fora. Isso é bem legal. E, Badaró, uma coisa... Eu, às vezes, fico assustado como tem gente que é nosso espelho, assim, né? São retinólogos que a gente admira, era nosso professor, nosso chefe, e como as pessoas são disponíveis.
E eu falo muito isso da Nilva, do André Maia e tudo. Como eles sempre têm um tempo para parar e conversar com você e tirar uma dúvida e são super acessíveis o tempo todo, viraram amigos, né? E eu tento trazer isso para mim também, né? Que nem a Ana tá envolvida com ensino também. Isso faz toda a diferença para quem está buscando uma informação. Então, por isso que a gente trouxe isso como filosofia também. Tudo que a gente tem dentro do Orbit é um pouco de demanda, ou que a gente teve, ou que a gente acha que é ou uma gratidão também, né? A gente recebeu tantas pessoas, a gente teve a oportunidade de encontrar com tantas pessoas boas no caminho, né? Que a gente tem a obrigação de ser prestativo, que a gente tem a obrigação de ser disponível. E eu acho que a gente estava até conversando sobre isso num outro podcast com o Fred, que a gente estava falando disso, né? Que inteligente é quem é disponível. Quem está indisponível, naturalmente, ele vai sendo jogado de lado, né? Você não pode contar, às vezes, né? Você sente que você não pode contar com a pessoa, não vai ser quem você vai buscar na segunda ou na terceira vez, né? Não vai ser tua referência, Com né? certeza. E aí todo mundo aprende, né? Sim. E aqui, o Flávio, quando a gente conversou com o Flávio também no podcast, ele falou a mesma coisa, né? O Flávio, ultra mega ocupado, ele chegou e falou assim, olha, eu sou gente boa, por quê? Porque, no final das contas, eu estou aumentando meu ciclo de influência. Sim. Além de eu poder ajudar a pessoa, claro, né? Foi dessa forma que ele colocou. Além de eu ajudar aquela pessoa... Ele tem isso como benefício. Ele tem um benefício. Eu estou aumentando meu ciclo de influência. A partir de agora, alguém que não me conhecia vai me conhecer, porque eu estou conversando aqui com vocês e tal. E é isso, né? No final das contas, a gente ajuda e é ajudado o tempo inteiro. É aí que é importante a gente estar junto. Tá junto de pessoas que realmente podem nos inspirar, ensinar e aprender sempre com elas. Então pode incomodar. A mensagem final é essa. Então eu tenho lá sempre, né, os casos antigos vão sendo resolvidos, mas vão aparecendo outros, ou aqueles que eram para estar resolvidos não. E tá melhorando? Complica. O quê? O resultado, assim, você tá sentindo mais? Assim, teve dos que eu mandei para vocês que era um perfluor sub, que não estava embaixo da FOV, eu não sei como que aquele perfluor estava encistado, eu botei o perfluor em cima, entrei por um ladinho onde dava para furar, mas de algum jeito uma gotinha veio para bem embaixo da FOV, assim, ó, tipo, milimetricamente foi ali. E a lente que a gente tinha suturado, daí era uma lente rígida, enorme, que o meu colega que entrou comigo fez, daí passou um prolene ali, suturou nas alças, já se foi. Então, daqui a algumas semanas eu digo o que aconteceu. Mas teve uma outra, que era um olho único, com uma MA luxada, que a gente fixou semana passada e tá feliz da vida. Daí eu fiz um lado, e aí o outro, o meu colega fez, que daí aquela segunda alça ali é difícil de colocar, e eu já estava cansada de outras cirurgias, acho que isso também conta, assim, né? Quando a gente vem de um bloco cirúrgico, os casos são muito pesados, mas está super bem, estava feliz da vida. Mas ainda tem outros para ir resolvendo e mais uns já aparecendo, né? Minha agendinha cirúrgica tá lá, lotadinha. A Ana entrou na live, a gente, nos programas de treinamento, para quem não sabe, a gente tem a parte teórica, que a pessoa faz na demanda dela, em casa, na comodidade, assiste quantas vezes quer. E é legal que a gente criou um jeito de mostrar a mesma coisa de maneiras diferentes, né? Então tem a aula teórica, tem o modelo 3D, depois eu quero até o feedback de ser o que está fazendo um curso sobre tudo isso, né? A demonstração no modelinho, no Simulai, e a Ana trouxe 3, e a gente faz lives de tirar dúvida, né? Então, para quem não sabe, a gente de tempo em tempo faz um encontro, as pessoas podem entrar ao vivo e interagir. A gente até se arrependeu de não fazer no ambiente do podcast, que seria bem legal, né, Badara? E a Ana entrou e mostrou 3 casos difíceis para a gente discutir lá ao vivo e tirar a dúvida de todo mundo. Exatamente. Olivia, e fala pra gente, assim, quando a gente faz a montagem dos nossos programas, da nossa conversa, assim, a gente sempre tenta imaginar que quem está ouvindo tem que aplicar. Isso. Não adianta ter conhecimento se não for aplicável, né? Você acha que o curso de OCT chega nesse ponto de você olhar aquele e-book? Eu particularmente gosto muito do e-book, eu sou fã do curso, né? Enfim. Mas, eu sou muito suspeito para falar. Mas você acha que, por exemplo, o e-book ajuda a montar laudo? Você já tinha essa estrutura na sua cabeça de ir de cima para baixo, ou do início ao fim ali daquela leitura? O que você acha disso daí? Durante a residência eu fui muito bem orientada. E realmente já existia essa estrutura, mas o e-book, com toda certeza, ele te dá um norte bem fácil, bem didático, como a Ana tinha falado.
E eu acho que é super aplicável. Todos esses exames que a gente que faz retina se utiliza para auxílio de manejo de paciente, eu acho que quanto mais a gente entende, mais fica fácil. Então, o e-book é sensacional, porque eu acho que toda prática tem que vir de uma boa teórica. Então, se você lida ali, e o e-book vem também imagens excelentes, e a como a Ana falou, fora todo o suporte que vocês dão, né? Vocês são super acessíveis, realmente a didática de vocês é bem diferenciada. Não é porque eu estou diante de vocês, não. Obrigado. Mas realmente, não, a gente nem toparia estar aqui, com toda certeza, não é, Ana? Realmente a didática de vocês é muito diferenciada em todos os cursos. Atualmente eu faço o de OCT, mas assisti a aula de apresentação também da de Anjo, de Alto Flu, na verdade. E, assim, sensacional também. Coisas que, como o Felipe estava falando, algumas dicas que vocês dão, que, de repente, aquilo já até passava na nossa cabeça, mas que fica mais consolidado, fica mais firmado, ajuda a gente a tirar dúvida. No caso, como eu não sou staff, mas eu sou fellow, e a gente acaba ficando como preceptor de residente, às vezes a gente domina um plantão de urgência, que lá também a gente tem uma demanda absurda em relação a isso. A gente recebe gente de todos os estados, então, como a Ana falou, não falta casos que a gente vai querer discutir, lá a fonte nunca vai sacar também. E legal de estar em serviço, para quem gosta de caso difícil, legal estar em serviço grande, né? Isso é uma coisa legal, porque quando você vai para uma cidade menor ou uma estrutura de um serviço menor, um consultório sozinho, o nível de complexidade muda totalmente. Você não pega Totalmente. Igual a gente está falando muito de retinoblastoma hoje em dia. Consultório particular, você não pega retinoblastoma com frequência, pega só de vez em quando. Uma fixação, dependendo do seu nível de referência, você vai ter, mas não vai ser um volume tão alto quanto se você tiver no serviço público, por exemplo, onde tem muito trauma, onde tem complicação de catarata de outras pessoas e por aí vai, né? Isso. Por mais que eu tenha tido uma boa base na residência, por exemplo, você acabou de falar do retinoblastoma, a gente lá faz acompanhamento de HOP e maternidade, então realmente é muito, muito diferenciada essa parte, porque não é todo serviço que te dá essa oportunidade de você ter uma vivência boa de HOP, né? Exatamente. E é sensacional também isso. E vai te trazer uma segurança pro resto da vida. Você nunca mais vai ter medo de examinar um bebê. Com toda certeza. Porque eu acho que a maioria dos oftalmos tem medo de examinar bebê, né? E um dos motivos é isso, é porque não está acostumado a ver um olhinho pequenininho e saber que você pode abrir ali o olho e enxergar, conseguir ver um mapeamento bem feito, ver a periferia. Então, realmente, fazer uma indentação boa. Tá no serviço grande faz essa complexidade. Eu estava vendo uma vez uma estatística que um médico que tenha uma referência bem grande, que seja referenciado por muitos outros oftalmologistas, ele não faz 100 fixações por ano. Ou seja, assim, você pensar bem, se fazer 100 cataratas por ano não é um volume difícil de conseguir. Mas se você conseguir fazer 100 fixações no ano, é um volume muito difícil. Então é difícil você ter gente que realmente consegue ter uma prática muito grande com isso, né? Não, é dificílimo. No ano passado a gente publicou uma série de casos de Acros Goretex que tem 101, acho que é uma das maiores séries de casos publicados de Acros Goretex. Mas eram 5 cirurgiões, acho, diferentes também. Então, e durante um período maior do que um ano. É muito difícil conseguir um volume tão grande em pouco tempo. E isso me chamou a atenção aquele dia que você estava falando dos seus casos, pelo fato, acho que um dos motivos é isso, né? Você está num serviço que absorva uma referência muito grande, te traz mão para conseguir ter essa segurança. E aí, para quem gosta de casos difíceis, prato cheio. Um prato cheio. Nossa, desde maio que eu assumi, assim, outra vida, assim. Eu sou muito feliz ali. E às vezes o meu marido fala, tu tá trabalhando muito. Não, mas não é culpa do Conceição, que é o hospital. Não é culpa do Conceição. Lá é só a correria do dia a dia mesmo, que eu tenho que organizar. Mas não põe a culpa no Conceição, porque aquilo lá, assim, foi uma mudança, assim, na minha vida. Esse contato com o residente, com o ensino, eu adoro. E caso difícil, claro, a gente sai às vezes meio assim, pensando o que poderia fazer para não deixar chegar naquele nível, né? Muito diabético, por exemplo, estágios finais, assim, mas pelo menos alguma coisa a gente faz, né? Pelo menos eu tento ali fazer alguma coisinha para fazer a diferença. E lá a gente pega também muito caso de doenças sistêmicas com manifestações oculares, que eu gosto muito também, eu adoro a parte da retina clínica, eu gosto muito da cirurgia, mas eu gosto muito da parte clínica, e também acaba vindo tudo, vem daí uveíte, que não tem um especialista em uveites, então acaba sobrando para mim, vem também tumores, então melanoma vem direto ali,
Então tem bastante caso, assim, dá para é um prato cheio. Tem tudo pro retinólogo, toda baixa divisão não explicada, alguma coisa que ninguém sabe. Vai lá no para o retinólogo. último, olha, tenta lá. Se aquele cara lá não resolver, Órbita, tudo, tem tudo. Mas é legal, porque tem vários tipos de perfis diferentes de profissional, né? Tem gente que gosta de fazer a parte estética da oftalmologia, tem gente que gosta da parte doença pura da oftalmologia. Não tem nada de errado em nenhum dos dois lados. Eu acho só que é importante cada um se conhecer. E eu acho muito legal isso que você está falando, que você está super feliz, apesar de estar trabalhando muito. E no final das contas, isso que é importante, né? eu digo isso bastante para os residentes, assim, vocês têm que ter um norte. Eu gosto de tratar doenças, gosto de pessoas saudáveis que vão fazer revisão, né? Então, eu sou pediatra também, antes da oftalmologia, e eu fiz oncopediatria, né? Fiz 1 ano da oncopediatria. Então, para afirmar bem, eu gosto de crianças, eu gosto de curar as crianças, claro, né? Mas assim, eu gosto de tratar doentes. Eu gostava da pediatria, da parte da doença, assim, a puericultura não sou muito do consultório, óculos, assim, acho muito monótono, sabe? Eu preciso de uma adrenalina. Então, eu tô bem feliz e eu tento daí nortear os residentes nisso, assim, que eu acho que falta, né? Quando a gente é residente ou até mesmo no fellow, para onde vai, para onde não vai, faltam pessoas que se disponham a conversar com a gente para dar esses feedbacks de vida após estudo, né, de residência e fellow, assim. Então, é muito importante isso. E eu tento ser alguma referência, pelo menos nisso, assim. Eu tenho certeza que porque essa jornada de autoconhecimento aí, eu vejo que muita gente não se liga. Vai no autoconhecimento alheio. A outra pessoa é feliz, ela quer copiar o modelo de outra pessoa. É difícil você parar para pensar no que é importante para você, parar para pensar que eu gosto de caso difícil, parar para pensar que eu gosto de caso fácil. Tá tudo bem dos dois lados, só é importante você saber em qual lugar que você quer se encaixar para poder ser feliz no final das contas, né? Antes de começar aqui a gravação, a gente estava conversando ali fora, eu e Ana, e a gente estava comentando sobre sobre essa vida futura, no meu caso, pós o fellow. E realmente a gente nota que ela é bem focada, bem resolvida com o que ela escolheu. E a gente estava comentando justamente isso, que ela gosta bastante de doença, de manejar doença longa e tal. E eu estava falando para ela que realmente a adrenalina da minha vida é cirurgia. Operar, meu olho brilha, você sai ali exausto. Na minha residência eu saía muito, às vezes 2, 3 da manhã, o dia inteiro de vitrectomia e um sorrisão no rosto. Boa. Isso nada... Não entende, mas e aí... Eu não entendo, mas vocês me entendem, então eu já tô feliz. Com toda certeza. A gente tem um perfil bem parecido, eu também. Se colocar no centro cirúrgico todo dia... Felicidade infelizmente plena. eu não tô lá todo dia, mas eu queria estar lá todo dia. Um cachorro correndo atrás da bolinha, né? E acho que talvez só a Lívia não tenha vivido isso ainda, porque não terminou o fellow, mas o que a Ana falou, eu me identifico muito também, porque eu acho que até o Retina Tips e, consequentemente, o Orbit surgiu de uma coisa de eu ter ficado órfão quando eu saí lá da Escola Paulista e fui para Salvador e, de repente, a gente não estava num ambiente mais acadêmico. Então, eu sentia a falta dessa coisa de orientar a cirurgia, de estar no ambulatório, de ser staff, de ensino, e meio que surgiu essa coisa do digital, um pouquinho dessa necessidade minha, de estar na vida real, numa clínica, sem aquele volume gigantesco de pacientes, sem aquele leque absurdo de doenças diferentes, mas querendo ainda manter essa parte acadêmica, assim, né? Acho que faz você ficar órfão. Quando você sai um pouquinho, vai para a vida real, fica órfão dessa adrenalina. Muito solitária a vida real, assim, né? Se tu não opera com outro médico, se tem algum auxiliar, eu me sentia muito sozinha, assim, ia pro consultório, daí a minha auxiliar não é médica. Então, eu não tinha mais eu não via muito os meus amigos, minhas amigas, assim, então era bem triste, aquelas, né? Bem triste. Não, mas agora é mais... Aquelas que gostam de fazer ciência e tava sem ninguém para discutir. Mas é verdade, tu tem uma dúvida, tu sente aquela falta de discutir, nem que seja com teu R igual, com teu F igual, são duas cabeças pensando, entendeu? Tu não tem ninguém ali, tu é obrigado a parar e pensar, putz, para quem que eu vou mandar mensagem? Aí vão vir aquelas pessoas que sempre te respondem rápido. Né? Então, os residentes sempre querem saber, eu posso te mandar uma mensagem se eu estiver no bico? Pode mandar. Se eu não responder na hora, é porque eu realmente não posso. Porque se eu olhar, a pessoa mandou uma mensagem porque ela está precisando de mim, eu respondo a jato, assim. Então, depois, na vida,
fica um pouco solitária. Né? Então, agora mudou. Agora eu tô lá, tem um monte de residentes. E agora eu comecei a operar com uma amiga minha, que é do segmento anterior, mas que gosta da retina. Então, a gente faz os casos dela, os meus, e aí a vida tá bem mais melhor. feliz. Eu tô passando um pouco por isso, porque eu trabalho no consultório fechado, com a luz apagada, com a cortina fechada, Não. conversando com uma pessoa ao mesmo tempo, ou no máximo ela e o paciente e a família, né? Mas assim, são poucas pessoas, e na hora e falando sobre doença. Que acabou aquilo ali, aquela consulta ali, vai pro próximo. Então tem dia que eu não consigo falar oi com a secretária com calma. Assim, aquele oi é oi por educação, não é um oi de verdade, sabe? Não é aquela conversa de verdade. Então realmente a vida de clínica privada, muitas vezes ela deixa a gente mais sozinho. Quando você não está num serviço grande, né? Então, a não ser que você tenha uma clínica que tenha um volume de múltiplos médicos, né? Mas uma clínica maior ainda dá essa oportunidade de conversar um pouquinho, senão a gente fica realmente sozinho, tem que cuidar. Tem que cuidar, senão fica chato. Fica chato, vai ficando triste, aí tu vai questionando, será que é isso mesmo? Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou mudando na vida de alguém? Mas estudei tanto, fiz tanto, agora... daí vai dando uma deprê, assim. Então, tem que tentar sair dessa, se encontrar com as amigas, com os amigos, tentar fazer coisas fora. Não que eu seja um exemplo disso, né? Que a gente estava conversando, eu sou uma pessoa que, se me deixar, eu fico assistindo aula, lendo artigo, lendo livro, qualquer que seja, mas, assim, eu gosto do momento estudo no meu momento de lazer. Para mim, assim, é um prazer ficar vendo aula, discussão de artigo. E o meu marido não entende isso, que ele diz, Ana, não pode, você está trabalhando. Eu disse, não, eu não estou trabalhando, estou me divertindo agora, está ótimo, estou vendo cirurgia. Então, a gente tem que cuidar isso também, assim, que a vida vai passando e a gente combina um café, mas nunca chega o dia do café, daí tu combina não sei o quê, e quando tu vê, tu só encontra as pessoas nos congressos, ou se trabalha na mesma clínica, assim, de passagem, ou se vai para cirurgia juntos, assim. Mas isso tem que cuidar, que a gente vai virando workaholic, quando viu, a vida passou e tu tá pensando o que tem que achar aí o ponto de equilíbrio. Não sei se é aquela coisa, a gente vai falando para ver se escuta, né? Não quer dizer que eu tenho encontrado, estou falando para mim mesmo, depois eu escuto, daí eu digo, tá, Ana, vamos achar o ponto de equilíbrio. São períodos o tempo todo, né? Às vezes ele vai desequilibrar e você tem que voltar, realmente falar com você mesmo para tentar voltar para... E no final das contas, você tá acabando o fellow, né? Você tá no fellow. Não, eu tô no fellow, eu tô no primeiro ano ainda. Você está no fellow. Isso. E no final das contas, qual que é o planejamento, então, para manter essa adrenalina aí? Ficar em Recife e voltar para sua terra? Essa pergunta ou sua terra é móvel? Essa é uma pergunta de R$1 milhão. Eu estava até conversando com o Felipe antes, com a Ana. Eu não tenho bem essa resposta. Porque, assim, atualmente, eu vivo bastante o hoje. Claro que a gente planeja onde a gente quer chegar, a gente planeja o amanhã. Mas, profissionalmente falando, eu estou muito satisfeita onde eu estou. E existe uma parte muito positiva de onde eu estou agora no momento, que é uma absorção de bons profissionais. Então, assim, nada impede que eu fique realmente em Recife. Eu gostei muito da cidade, fui muito bem acolhida, graças a Deus. E, profissionalmente falando, a gente tem contato com grandes nomes. Sim. Então, assim, é um lugar que provavelmente no futuro... Vamos aí, né? Já tá pedindo os empregos da vida. Já começou a entrevista. Mais ou menos isso. Mas, assim, brincadeiras à parte, é um lugar que realmente absorve bastante, incentiva bastante a gente que está no serviço a continuar colaborando, a continuar aprendendo cada vez mais. Então, é um lugar que, se você me perguntar se eu descartaria ficar de forma alguma, inclusive... Um dos meus primeiros, está no meu top 1. Que é super inteligente da parte deles, né? A partir do momento que você formou a pessoa do jeito que você acha adequado, você conhece o perfil de trabalho dele, querer que ele fique no seu serviço e dê uma continuidade lá é muito Com inteligente. certeza. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para quem está ainda um pouco em dúvida, onde fazer fellow, então a especialidade que seguir na oftalmologia, que é o nosso caso, é traçar realmente um plano de vida. É você... entender que sua personalidade é aquela, que você tem uma personalidade que, nossa, quero operar mais, nossa, gosto mais de clinicar, e focar naquilo, porque tem muita gente que passa a residência toda, a gente escuta bastante de alguns residentes, tanto do meu atual serviço como do meu serviço anterior,
que tem uma dúvida, não sabe direito o que quer, gosta de uma área, mas também gosta da outra. E eu acho que quando a gente tem isso mais firmado, a gente consegue chegar onde a gente quer de uma maneira mais fácil, mais focada. Como você tinha perguntado para mim, por que você fez o OCT? Porque realmente necessidade de entender quando eu estava passando um caso clínico ou na hora de manejar, talvez não tivesse, entende? Mas quando a gente vê, realmente, faz o curso, que a gente muda, faz um curso, faz outro, se especializa, que a gente nota a virada de chave que a gente dá como profissional, é nesse momento que a gente entende o passo que a gente tem que continuar seguindo. E eu acho isso sensacional da parte de vocês, que são profissionais que já estão firmados no mercado, têm uma gama boa de pacientes, e mesmo assim se voltaram para o ensino, para o conhecimento e a fazer com que a gente que está chegando, a nova geração, principalmente, que a gente consiga ter uma excelência também, até porque vocês são bons, mas vocês não são todos. Então, se a gente puder, todo mundo tá naquele mesmo patamar, a gente se encontrar em congresso, tá todo mundo bem, todo mundo conseguindo resolver os casos, ajudando os pacientes de fato, que esse é o nosso propósito de vida, né? Querendo ou não. Então, acho que esse é o grande X da questão. É esse aí mesmo que você falou, e mudar a nossa triste estatística de que 70% das pessoas que são deficientes visuais são por doenças preveníveis. Isso. E isso tem vários motivos que isso acontece, né? Não é uma resposta simples para falar. Sim. Mas o acesso à informação da parte do médico é um dos fatores. É um dos fatores. Não quero ponderar qual é o maior nem menor, mas o acesso à nossa informação, a nossa parte também, ela tem que ser feita. Existe o acesso à saúde, que é super complexo no Brasil, que eu acho que talvez seja o mais importante, mas enfim, o Orbit tenta resolver tem esse propósito também, de ficar levando conhecimento para um monte de lugar, atualizando todo mundo e inclusive a gente se atualizando também sobre isso. O curso de OCT mudou a forma que eu trabalho no dia a dia. Depois que eu participei ativamente antes do curso ser lançado, porque ajudei a fazer legenda e tudo, então antes de lançar eu já tinha assistido todo. Estou me programando para assistir de novo. Acho que eu sou fã do e-book de laudo também, porque eu acho que ele serve não só para você ler, mas para você ter como consulta, né? Então, às vezes você tem dúvida de uma forma de reportar alguma coisa, você tem aquilo acessível o tempo todo para. Mas assim, o cuidado com as frases do laudo, a maneira mais adequada de falar. E o legal, puxando um pouco do gancho que a Ana falou, de que ela gosta de ler e estudar em tempo livre. O legal do Orbit para mim é que, e até um pouquinho antes do Retina Tips, é que passou a ser o tempo de estudar virou trabalho para mim também, né? Uhum. Então, assim, eu me beneficio muito das próprias coisas que a gente tem criado no dia a dia, dos programas que a gente faz, do conteúdo que a gente estuda para fazer. Então, isso é legal. Isso que você faz chama infotenimento, né? Relação com entretenimento ao mesmo tempo. Isso daí que é legal. Você vê dessa forma é muito legal. Eu prefiro isso do que ficar horas no Instagram olhando Reels de gente fazendo coisas aleatórias, só liberando ali dopamina no cérebro. Tu nem vê, quando tu viu, passou 2 horas. O que aquilo adiantou? Assim, não precisa o tempo todo tá estudando. Ok, mas... E pode passar um pouquinho no Instagram. Não tem problema ficar no Instagram, entende? Mas desde que... Poxa, não pode ser só aquilo, assim, não pode ser que tu não tenha um tempo livre, tu queira realmente que o teu cérebro não faça novas sinapses, não guarde nada, não faça nada, tipo, é o cérebro, por favor, vamos mobilizá-lo. Né? Você estava falando do e-book de laudos e eu lembrei aqui que uma das coisas que fez, assim, bem no início que eu comecei a assistir às aulas, que eu tive, assim, certeza, nossa, fiz a escolha certa aqui, foi que uma das primeiras aulas ela te mostra como pedir até o exame. Porque às vezes você está num serviço que de repente você não tem o OCT, não sei onde você vai estar atendendo, e você consegue pedir exatamente de uma maneira específica, como que você quer. Então, assim, eu acho que isso também muda muito a conduta da gente no dia a dia. Não sei se vocês concordam. Não, concordo plenamente. Meninas, fenomenal. Eu tirei vários insights aqui do que vocês falaram, tá? Eu aprendo muito com esse bate-papo que a gente tem aqui no Orbit, no podcast. E obrigado de verdade pelos insights que vocês deram aqui. Eu agradeço também. Eu já gosto de falar, né? Então, quando eu puxo para essa parte aí do ensino, sou fã de vocês mesmo, assim. Acho que eu só não comprei o curso de autofluorescência anjo, porque eu estou me guardando para comprar o de anjo OCT quando sair, que eu espero que saia, porque eu quero. Tá chegando, né? E tudo que vocês fazem, eu tento ir lá prestigiar, porque eu sei como
esse momento de ensino é doação mesmo. A gente doa muito do nosso tempo, que é precioso, e muita gente não tem a paciência de fazer isso e não consegue se sentir feliz fazendo isso, né? Mas isso faz muita diferença. Com certeza vocês fazem muita diferença na vida aí, ainda mais as pessoas novas aí que estão entrando, fazendo fellow de retina, ou mesmo algum residente, alguma coisa. Acho que isso é um diferencial. Parabéns, sou fã de vocês. Eu concordo. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu também sou fã de carteirinha de vocês, não é segredo para ninguém. E eu acho que é como a Ana falou, acho que a gente puder exaltar, porque realmente o trabalho de vocês é muito bom, de muita qualidade, e que faz realmente muita diferença na nossa vida. A gente fica muito feliz de ouvir isso, sabe? Porque esse que é o nosso propósito, né, Felipe? Quando a gente montou o Orbit lá atrás, a gente falou, a gente tem que fazer diferença. Se for só para dar uma aula, não faz sentido. Verdade. A gente não quer entregar o negócio lá. A gente quer que a pessoa faça a diferença, né? Obrigado. De coração. Obrigado mesmo. Pessoal, se tiver alguém que você vê que pode se beneficiar de escutar esse podcast, esse bate-papo, que eu achei muito legal com essas duas aqui, encaminha para os seus amigos. Maratona esse podcast do Orbit. Nosso objetivo aqui é sempre tentar trazer insights que você pode escutar agora, escutar no momento, no futuro, enfim, que possa te sensibilizar e fazer sentido para você se tornar um oftalmologista mais completo, não só como carreira, mas também como pessoa e se completando ao longo do tempo aí. Obrigado, meninas. A gente se vê no próximo podcast do Orbit. Obrigado, Felipe, também, tá? Valeu.